Perceba as palavras que a gente usa para falar sobre Coré dentro do mito do rapto de Perséfone. Coré foi atraída pelo Narciso. Coré foi levada ao submundo. O pai de Coré aceitou que ela fosse casar com Hades, uma coisa que ela nem sabia que podia acontecer. A mãe de Coré não deixa ela casar. Hades não permite a saída de Coré do submundo. Coré está sendo sempre levada de lá para cá. Coré nunca escolhe nada. Os outros falam, Coré obedece. E quando a gente olha para a nossa sociedade, esse é o comportamento esperado e desejado de muitas crianças. E se essa criança for uma menina, é mais esperado ainda. Nos piores casos da sociedade, também é esperado que as mulheres tenham esse comportamento de folha em branco, de cumprir papéis, não porque elas querem cumprir esses papéis, mas porque é o que sobra e é o que tem a ser preenchido. Espero que você já vai entender porque eu estou falando tudo isso, tá? Estou preparando somente para você não se sentir culpada se você vier a se sentir um pouco Coré. Lá na época da Primeira Guerra Mundial, quando a gente tem os homens saindo para a guerra e as mulheres ficam na cidade, começa a se tornar necessário que essas mulheres vão lá e trabalhem e ocupem as funções daqueles homens que foram para a guerra. E magicamente a sociedade esqueceu que o lugar da mulher era dentro de casa e cuidando dos filhos. A mulher deixou magicamente de ser incapaz para ir trabalhar no lugar que era só de homem. Fica claro nesses episódios da humanidade que a mulher não é vista como alguém que tem vontade própria. Ela é vista como uma Coré. Eu preciso de você agora aqui, você vai pra cá. Eu preciso de você agora aqui, então venha pra cá. Sabe? Esse jogo, sem vontade própria. Como essa mudança de as mulheres podem escolher aquilo que elas fazem começou historicamente há pouco tempo, possa ser que algumas crenças dessas ainda estejam permeando na sociedade, ou tentando voltar porque as pessoas não enxergam um novo caminho, e coisas desse tipo. Como você e eu somos parte da sociedade, então se você se identificar com alguma dessas sinais de que você está no modo Coré, não se culpe, porque você faz parte da sociedade e foi influenciada por isso. Mas também não passe pano para você. Se pergunte como é que eu posso fazer para mudar isso, para isso parar de me influenciar, para isso parar de reger minha vida. Não passe pano para isso, falando, eu não consigo fazer as coisas, porque aconteceu isso na história, porque eu fui influenciada por essas crenças. Não faça isso com você, porque a única coisa que você está fazendo quando você faz esse tipo de coisa é permeando que sua vida continue a mesma. E se você está aqui, você provavelmente não quer que sua vida continue a mesma, né? E antes de continuar, fala galera, Lena aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito. Bora comigo! 5 comportamentos que indicam que você está sendo infantil, que você está sendo uma Coré. Não significa que você está fazendo isso em todas as áreas da sua vida, tá? Você pode estar fazendo em algumas áreas. E se você é homem e está me assistindo, saiba que os homens também foram influenciados a se manter Coré na parte emocional. E as mulheres foram influenciadas a se manter Coré na parte material. Mas pode acontecer o inverso, dependendo aí da família que você cresceu. Vamos comigo. Primeiro sinal é: você não assume as responsabilidades. A responsabilidade se cria quando você toma suas próprias decisões, pensando em você, pesando como aquilo vai influenciar a sua vida e como isso vai repercutir nas suas relações. E principalmente, levando em conta que você vai viver com você até, 90 anos, 100 anos, 120 anos, 130 anos, sabe-se lá até quando a nossa geração vai conseguir viver. Então, sabe? É pra vida toda, algumas coisas são pra vida toda. Então, cada decisão que você toma tem que ser pesada a isso. Isso vai influenciar na minha vida. E quem vai conviver comigo até 100 e poucos anos? Eu. Então, eu sou responsável pelas minhas escolhas. E uma pessoa que é Coré ainda vive em um mundo meio kids, infantil, criança, total. Porque ela vive em um mundo que os outros criaram pra ela. A pessoa que vive nesse mundo acaba delegando para outras pessoas escolherem tomar decisões para ela. Ela não consegue enxergar de que o corpo dela, a mente dela, o trabalho, o financeiro, a casa, é responsabilidade dela. É responsabilidade dela.
ela não consegue enxergar isso. Isso porque ela vive em um mundo criado pelos outros. Quando a gente é criança, os nossos pais criam ali um mundinho pra gente ficar. Às vezes é um mundinho bom, às vezes é um mundinho ruim, mas um mundinho. E a pessoa que vive nesse mundinho acaba delegando as coisas. Você escolhe o que vai acontecer com o meu corpo, você escolhe o que eu vou comer, porque eu não sei cozinhar. Você escolhe o que eu vou beber, porque eu não quero escolher. Você escolhe com que eu vou trabalhar. Você escolhe quanto de dinheiro eu vou ganhar. Você cuida do meu dinheiro pra mim. Não toma a responsabilidade pra si. Essa é a minha vida e agora eu vou escolher agir. Não tem essa responsabilidade. O que nos leva ao sinal 2. Você dá seu poder para os outros. Isso é, o seu poder é aquilo que te dá autoridade sobre a sua própria vida. Suas escolhas são o seu poder. Seu discernimento é o seu poder. Você dá o seu poder para alguém quando você fica pedindo para a pessoa palpitar na sua vida. Me diga o que fazer. Me diga o que dizer para outra pessoa. Me diga onde ir. Me diga o que escolher. Me diga como eu posso ser. Como eu posso me vestir. Isso é dar o poder para os outros. Você dita o que eu vou fazer na minha vida. Mas isso só acontece porque eu estou te dando o poder para me dizer o que está acontecendo na minha vida. Então, Coré fazia isso na história dela. Coré dava o poder de escolha sobre a vida dela para a mãe dela. A mãe dizia se ela ia poder casar. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você cresce, você vira adulto e ainda fica aquele gostinho de poxa, eu queria uma pessoa me dizendo o que fazer para eu não ficar perdida. Eu queria uma pessoa me falando como eu posso ser para eu não ficar perdida. Só que a pessoa que está no modo Coré continua alimentando isso e procurando pessoas, seja parceiros, seja amigos, para tutorar ela. Como se fosse uma pessoa que começou agora no trabalho, que precisa de alguém para guiar. Sacou? Sabe o que eu já vi e presenciei? Uma pessoa adulta, eu acho que a pessoa tinha uns 24 anos, chegando pra mãe e falando assim, diga aqui, porque morava ainda com a mãe, diga aqui que você não me deixa sair para os amigos. Diga pra essa pessoa aqui que você não me deixa sair. A pessoa não tinha coragem de dizer, não, eu não quero ir não. Coré. Isso é coisa de gente Coré. E essa pessoa é claramente uma pessoa que se identificaria com o tópico 3. Que é você se importa muito com o que os outros pensam de você. Afinal de contas, uma pessoa que se dispõe a ser uma folha em branco, ela está muito preocupada em satisfazer a vontade do outro, que o outro veja nela aquilo que o outro quer ver e não aquilo que ela realmente é. Sabe quando a gente pega uma folha para desenhar, a gente desenha ali aquilo que a gente quer ver. A gente não quer ver a folha em branco, a gente quer ver o que nossa mente está querendo desenhar ali. Então a gente vai lá e desenha. Isso é sinal de uma pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo. Eu não quero que o outro me veja. Eu quero que o outro veja aquilo que ele quer ver em mim. Isso é sério, isso é grave. Tem gente que faz muitas coisas só para manter essa imagem diante dos outros. Sabe? Essa imagem de perfeita, bondosa, caridosa, fofinha, linda. E essa pessoa está no modo Coré porque ela se importa mais com o que os outros vão pensar dela do que como ela vai se sentir fazendo aquilo que ela quer e sendo quem ela realmente é. Que geralmente é o sentimento de liberdade, quando você tira essas máscaras sociais, né? E essa é uma pessoa que não se importa quando tá no modo Coré. Ela não se importa com quem ela é de verdade, ela só tá preocupada em agradar os outros. Que nos leva ao número 4, que é você dar muitas desculpas. Deixa o seu like aqui embaixo para engajar esse vídeo. Você dá muitas desculpas. Foi o tempo. Foi a chuva. Foi o sol. Que não me deixaram ir. Você, ao invés de dizer não, isso é muito uma coisa do brasileiro, que ao invés de dizer não, conta toda uma história para justificar o não. Ou só para não dizer não. A gente faz muito poder aqui no Brasil. A gente faz, não, é que meu cachorro, que o vizinho, que alguém vai precisar do meu carro emprestado, que alguém vai precisar do meu cartão emprestado, que eu não tenho como ir, é por causa disso, é por causa daquilo.
desculpas. Isso é uma coisa muito infantil, porque às vezes a pessoa dá esse tanto de desculpa porque ela não quer manchar a imagem dela diante da pessoa. Se eu falar não, se eu falar alguma coisa que desagrada essa pessoa diretamente, sem arranjar um bode expiatório para apoiar a minha resposta, aquela pessoa vai achar que eu sou ruim, aquela pessoa vai achar que eu não gosto dela, aquela pessoa vai achar que... Às vezes a pessoa nem acha o que você está pensando, mas a pessoa vai achar que... Isso são desculpas, e isso é coisa de criança. Que a criança geralmente, né, principalmente se foi educada em um sistema punitivo, ela vai ficar meio assim, poxa, eu não posso falar a verdade porque senão eu vou me lascar. Isso vai ser correto. E o número 5, que eu diria que é para você observar como está o seu vocabulário. Se você usa frases tipo: eu fui obrigada a fazer isso, as circunstâncias me obrigaram a fazer isso. Eu não queria, mas eu tive que fazer, como se fosse uma obrigação. Eu não tive escolha. Sabe, a impressão é como se você estivesse sempre no banco do passageiro. Se nunca estivesse dirigindo. Eu tô sendo levada pela vida. Não é nem o vocabulário. É a intenção por trás das palavras. O sentimento por trás das palavras. Sabe como você se sente ao falar as coisas? Como você tá falando de uma perspectiva de: eu não tenho escolha na minha vida, eu não posso fazer nada porque eu não consigo escolher. É isso, não é vocabulário, é isso. É esse sentimento de: eu não tive escolha para falar o que eu falo. Eu não tive escolha para falar, para fazer o que eu quero. Sabe, é um sentimento desse jeito. É uma coisa meio estranha. Mas que você vai entender o que eu tô falando. É um sentimento meio... Minha vida tá meio... bem morna. Isso também é ser coreano. Porque às vezes a gente... Talvez a gente até... Geralmente a pessoa que tá no modo coreano, tá sendo ainda um pouco infantil, acredita que realmente ela não tem escolha. Ela nem enxerga que ela tem escolha. Ela nem enxerga a possibilidade de que ela é adulta. Ela nem enxerga a possibilidade de uma vida diferente. Então tem que ter cuidado com isso. Não enxergar a possibilidade de... E aqui uma recomendação que eu vou te deixar. Sabe que história além de Coreia tem isso? Na história do livro Mulherzinhas. Eu tava lendo ele ontem e eu percebi uma coisa. A personagem Beth, olha, vai vir spoiler aqui, tá certo? A personagem Beth, ela é bem desse jeito. Ela, eu acho que ela tem 13 anos. Mas 13 anos naquela época, né, as pessoas já começavam a casar. Já começava a pensar em casar. E dá pra ver que ela tá nesse mundo coreano. Pergunta a ela: qual é teu sonho? Viver com meus pais. Olha o spoiler. A personagem de Beth morre. Então, quando uma história desse tipo que tá contando, tá mostrando muitas mulheres, e ela te mostra que a menina, a personagem que já tá indo pra vida adulta, mas continua colocando na cabeça dela que a perspectiva dela é se manter criança, isso não pode existir se você quiser amadurecer. É um aspecto seu que tem que morrer. Esse de querer, não a criança interior, essas coisas assim, mas esse aspecto de querer continuar sendo criança para sempre, de querer continuar não tendo responsabilidade para sempre. Tem que sumir para você poder viver. Tá? É porque eu tenho ainda que terminar a leitura dele para eu entender, porque é um pouco diferente do filme. Mas tem essa perspectiva também nesse Mulherzinhas. A personagem Beth, se você ler, repare como ela é. Ela é bem coreia, bem criança, bem... sou muito tímida, deixa eu me esconder. Não, eu não posso aparecer. Bem desse jeitinho. Então, tem que cuidar, certo? Também te indico assuntos de criança interior. Quem fala muito bem sobre isso na internet é a Evelyn Ross. Você pode ir no Instagram dela e ver os assuntos sobre criança interior. Nesse aspecto, se você se identificou com esse vídeo, cuide disso. Tente amadurecer. Tente começar a se enxergar. Eu acredito que se você está me assistindo, você é adulta. Como adulta, como responsável. Se você é adolescente, comece a pegar as responsabilidades para você.
E ser Coreia não tem a ver com idade, tem a ver com se enxergar como adulto, se enxergar como agente da sua própria vida. Como se você se enxergar como adulta mesmo, se enxergar tipo, olha, eu tenho esses potenciais, eu tenho essas qualidades, eu tenho esse jeito. Eu sou adulta, eu vou dar conta de viver minha vida. Eu não preciso de ninguém mandando em mim. Eu posso fazer minhas coisas. É muito nesse sentido para se livrar desse mundo Coreia. E veja que se a gente for terminar de analisar o mito de Perséfone não ficou Coreia para sempre. Não é para ficar Coreia para sempre. Beth, no livro de Mulherzinhas, não ficou como... Ela não viveu para sempre, né? Olhando a história de uma perspectiva mais... de que ela tem uma mensagem para você. Ela não viveu. Porque não tem como você ser adulto e continuar sendo criança. Não tem como viver de verdade. Tem como sobreviver, mas não tem como viver. Porque viver requer que você puxe a responsabilidade para você. E eu desejo muito que você faça isso. Se você se identificou, não se culpe. Porque algumas coisas dessas são construções sociais. Mas não participando por você seguir construções sociais. Porque agora que você sabe, você sabe. E é sua decisão e está na sua mão para mudar isso. Já deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que é que você achou desse vídeo. Se você é um pouco Coreia, eu sou um pouco Coreia. Eu tô tentando, me esforçando para mudar isso. E eu espero que se você se identificou, você também comece a se esforçar para mudar isso. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!